bom, pessoal? Meu nome é Renato de Pierre. Nós estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é de uma série de automação que eu tenho feito, que nós vamos falar como podemos usar o CLP para controlar os PWM de um clube. Tá? Essa apresentação ela vai ser rápida, ela é dividida, vai falar um pouquinho dos artigos prévios que eu já mandei sobre o assunto, né? Nós vamos falar em diagramas em blocos. Nesse diagrama em blocos ele tem um bloco de função, no qual nós vamos dar uma olhadinha como é que a gente consegue bolar uma função matemática para converter o sinal de entrada de um potenciômetro, no caso, para fazer o controle do dispositivo PWM. Essa função, nós vamos olhar dois aspectos dela. Um é basicamente utilizando a regra de 3 simples, e o outro método um pouco mais elaborado que utiliza a equação da regra, né? E no fim nós vamos mostrar isso aí na prática. Nós vamos pegar essas equações, vamos inserir no CLP e botar ele para funcionar e ver como é que as coisas acontecem. Valeu? Falando um pouquinho de mim, eu sou formado técnico em eletrônica, sou bacharel em sistemas de informação, pós-graduação em automação e controle pelo Senai. Tá? Já atuei como analista, como técnico de manutenção, professor também, né? Então eu tenho aí uma escolinha, aí, um tempinho de vida razoável aí no dia a dia, né? Gostaria de ter aprendido muitas coisas eu não tive a oportunidade de aprender, mas é isso, né? São competências aí do conhecimento que a gente vai ganhando no dia a dia, na vida nossa, né? Inclusive até aproveita essa deixa, que se tiver algum ponto para melhorar no vídeo, fiquem livres aí para mandar um comentário aí mais para frente, tá? Para quem acompanhou já o artigo no meu site Debugando um Cooler de 4 fios, eu falei a respeito de um ventiladorzinho aí, desse tipo aqui, né? Bem simplório mesmo, né? Um ventiladorzinho de 4 fios. Ele tem, né, a alimentação, tem um sinalzinho que é o tacômetro, e tem aqui no caso é o fio azul, e ele é o fio que recebe o PWM, que é um sinal elétrico que a gente pode controlar a rotação desse cara aqui, tá? Então lá nesse artigo Debugando o Cooler de 4 fios, ele fala direitinho como funciona esse sinal, como faz para excitar, mostra lá eu fazendo a energização do ventilador e conseguindo controlar o comportamento dele. A diferença dessa vez é que nós vamos fazer isso pelo CLP. Ok? Aqui nós temos o diagrama em bloco do CLP, do circuito que nós vamos montar junto com o CLP para fazer o controle do sinal PWM do ventilador. Então, o que nós temos aqui? Basicamente a gente tem um conversor analógico e digital. A gente vai injetar uma tensão de 0 a 10 volts, que isso é padrão no CLP. Essa entrada do CLP analógico, ela vai converter esse sinal de entrada de 0 a 10 volts numa palavra de 10 bits, que ele tem a precisão de 10 bits. Então, quando a entrada for 0 volts, ele vai me gerar um número 0. Quando a entrada for 10 volts, esse número de saída, nessa precisão de 10 bits, corresponde ao número 1023. Né? À medida que eu vario a tensão de entrada, esse conversor analógico digital vai me variando esse número de saída, que vai variar de 0 a 1023, 1024 se der sobrecarga, né? Então ele vai de 0 a 1024. Esse número, né, essa conversão do analógico para o digital, o CLP, isso é já dentro do CLP, ele vai me jogar numa variável de memória, e vai ficar lá guardado para ser processado por um bloco de função, né? Esse bloco de função, ele vai ler essa variável, vai transformar o valor dela num valor correspondente para acionar o sinal PWM do ventilador. Nesse caso aqui, né, pelo diagrama em blocos, quando eu tenho o duty cycle, o PWM, né, que é duty cycle,
em 0, o ventilador está a 100%, isso aqui é construção do meu circuito mesmo, tá? Não tenho como mudar isso aí. E quando o ciclo do PWM está em 100%, o ventilador ele para, ok? Vamos botar isso no gráfico aqui para ver o que acontece. Vamos pôr no gráfico. No caso 1. Caso 1 é uma regra de 3 simples. Se você anotar, né, você tem aqui nesse eixo vertical o valor da voltagem, da conversão do potenciômetro, né? Então, quando eu tenho 24, eu tenho 10 volts, quando eu tenho 0, eu tenho 0 volts lá, né? Digamos que o meu conversor analógico digital está me dando o valor 256. 256, ele vai lá, faz uma continha e descobre que o valor é 25%. Tá? 25,0%. Se eu pego, né, aumento mais o meu potencial, eu subo aqui, estou em 768, vou lá para lá, eu descubro que está em 75%. Tá? É isso aqui o que a gente faz. Esse tipo de reta, quando você tem essa curva aqui, é muito fácil de resolver. Basta você fazer uma regrinha de 3 simples. Né? Você tem os valores, você fala um está para o outro, tal, você monta a formulinha. Nesse caso aqui, né? Se eu quiser saber o valor do duty cycle, eu pego o valor do DAC, da conversão de analógico para digital, multiplico por esse número aí que está na tela, 097 e carteirada lá, me dá o valor certinho lá da conversão. Isso, né? Então quando eu tenho no mínimo, o ventilador está na velocidade máxima, tá? Só deixando claro. E vamos para o próximo caso, que é o caso 2. No caso 2, ele complica um pouquinho, não sai direto pela equação, pela regra de proporção. Pelo menos eu tentei e não consegui. Se você conseguir, você me fala como é que faz, que eu vou ficar contente de saber. Tá? No caso da equação da reta, o que acontece? Né? Quando eu tenho, aqui é o potenciômetro agora, na horizontal. Quando eu tenho 0 no potenciômetro, eu tenho que ter 100% no duty cycle. Digamos que eu tenha 256 ali no conversor analógico digital. Né? Ele vem aqui, ele tem que sair 750. À medida que eu vou aumentando, ó, 768, ó, diminui o valor aqui no eixo do duty cycle. Né? Então, se o meu potenciômetro está dando 768, a conversão, né, a saída tem que dar 250 e assim por diante. Isso aqui para resolver é com a equação da reta. Tá? E é essa equação aqui que você está vendo no vídeo. Tá? Você deve estar assustando aí nesse momento, mas não é nada difícil não. Tá? Eu coloquei esse colorido aqui, parece um carro alegórico, mas se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que as cores elas correspondem da onde vieram as variáveis. Né? Então você começa fazendo a parte 1, né? Você define o coeficiente angular da reta. Né? Aí você joga na equação reduzida da reta. Vai faltar o Bzinho aqui. Esse Bzinho você faz esse procedimento aqui, você calcula o B, né? E vai te gerar esse valorzinho aqui que está em preto aqui. Aí você põe ele aqui, né? E aí você faz o resto da equação e você tira os valores. No nosso caso, essa equação aqui, o que você tem? Ó, o x está aqui no meio da fórmula, eu consigo o valor de y. Tá? Valor de x. Eu vou entrar com o valor de x aqui, ó, tá vendo? Ó, no meio das contas aqui, eu vou entrar com ele. O que vai acontecer? Eu entro com 512. Né? Eu boto 512 aqui. Vai sair o valor de y. Né? 500. Isso aqui, lá dentro do bloco de função, eu vou colocar essa fórmula, né? E ela vai ler o valor do conversor analógico digital, que é aquela memória lá que foi guardado o valor, e vai fazer a conta e vai falar, ó, para esse valor eu tenho que dar uma saída x e eu vou conseguir percorrer todos os pontos da reta, tá? Simples assim. Dá um pouquinho de trabalho fazer a primeira vez, tá?
Isso aí tem nos livros de matemática de segundo grau, você pode procurar que você encontra, tem vídeos aí no YouTube da Khan Academy, muito bom, tá? Que explica até com mais propriedade do que o meu site. Aqui é apenas para mostrar para você que dá para resolver dessa forma, né? Na prática, né? Vamos falar um pouquinho da prática. Pessoalzinho aí, eu tenho certeza, cara, o pessoalzinho da prática, que já faz manutenção em campo, falou assim, pensou assim: poxa, meu, você está aí nessa resenha teórica, cara, é só fazer o seguinte, inverte os dois fiozinhos do potenciômetro e vamos embora para o próximo chamado, cara. Não vamos ficar perdendo tempo fazendo essas contas matemáticas, não, né? É até verdade isso. Funciona assim. Se você pegar lá os fiozinhos, você inverte, quando é o mínimo é o máximo é o mínimo. Legal, você resolve. Mas vamos pensar um outro cenário. Vamos pensar que de repente você trabalha numa empresa que presta um serviço e você tem lá 500 máquinas, por exemplo, distribuídas em vários locais do Brasil, e você tem que sair trocando dessas máquinas todos os fiozinhos. Vai dar viagem, vai dar hora extra, é a alegria da peãozada, né? Mas o que acontece? Um administrador vai olhar isso aí, vai colocar no papel e vai falar: meu, é melhor a gente fazer isso por software. E se você souber fazer, cara, é um diferencial aí na tua colocação e tudo. Então, vale a pena pesquisar um pouquinho, né, e você tentar entender como funciona esse tipo de equação para você se diferenciar profissionalmente. Vale a pena, cara. Nos próximos passos eu vou mostrar aqui a gente inserindo esses valores, né, essa fórmula no CLP e analisando o comportamento dele num CLP de verdade, tá?